1995, Gabriel Garcia Marques criou em Cartagena de Índias a Fundação para o Novo Jornalismo Ibero-Americano. Após 25 anos impulsionando o jornalismo independente, ético, inovador e rigoroso, somos agora Fundação Gabo. Somos taller de periodismo. Somos workshop de jornalismo. Formamos, inspiramos, incentivamos e conectamos a jornalistas de toda a Iberoamérica. Somos Prêmio Gabo. Premiamos o melhor jornalismo em espanhol e em português. Somos Festival Gabo. Celebramos em Medellín o poder das histórias, a maior festa do jornalismo e da curiosidade. Somos Centro Gabo. Somos Centro Gabo. A partir do legado de Gabo, promovemos projetos de desenvolvimento social, desenvolvimento cultural e educacional. Somos Fundação Gabo. Com esse jeito bacana e legal, do Caribe colombiano, nós promovemos o melhor jornalismo, a criatividade e a memória do nosso fundador. Todos os dias escutamos que o mundo que nós conhecemos já não é o mesmo. Temos mais informações, mais tecnologia do que nunca, mas persistem as desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que a temperatura do planeta aumenta. Sentimos as consequências do nosso ambiente diário. O horizonte parece incerto, mas nós acreditamos que existe um grande poder de mudança em cada decisão que nós tomamos, na forma como nós vivemos, nos objetivos que nós perseguimos. No Grupo Bancolombia, nós estamos convencidos de que é possível o melhor futuro. Hoje, renovamos nosso compromisso para trabalhar de forma decidida por um propósito comum, o qual nos lembre aos 30 mil colaboradores da organização o porquê nós levantamos da cama todos os dias. Promovemos desenvolvimento econômico sustentável para atingir o bem-estar de todas as pessoas, impulsionando que as coisas aconteçam com prosperidade, pensando sempre a longo prazo, para que possamos viver com satisfação e com tranquilidade. Todos, que ninguém fique de fora. Bancolombia, Banismo, Banco Agrícola e BAN. Nós sabemos que, por mais que sejamos diferentes, nós temos muitas coisas em comum. Este propósito é a nossa razão de ser. Reflete isso que nos apaixona e o que melhor nós sabemos fazer, reconhecendo o que nos faz sentir orgulhosos. Fazer parte dessa organização é a convicção com a qual nós enfrentamos os desafios da sociedade. Nosso propósito também fala de levar juntos o bem-estar dos nossos países, com melhores oportunidades. Colaboradores, empregados, usuários, clientes, acionistas, todos. Podemos cambiar el mundo un paso Podemos a la vez, mudar o mundo teniendo claro que passo a passo, tendo claro que o mesmo propósito nos inspira para que trabalhemos pelo bem-estar de todas as pessoas. Nós nos sentimos orgulhosos de dizer que no Grupo Bancolombia nós promovemos desenvolvimento econômico sustentável para alcançar o bem-estar de todas as pessoas. Convidamos a que você converse sobre como podemos seguir avançando juntos na rota da sustentabilidade. Porque mais importante do que passar de ano é aprender. Mais importante do que os resultados é a forma em que nós alcançamos eles, comprometidos com o desenvolvimento harmônico. Olá a todos, boa tarde. É uma honra estar aqui neste Festival Gabo de número 8. Eu sou Natália Viana, co-diretora da Agência Pública do Brasil e membro do Conselho Reitor da Fundação. Antes de começar, gostaria de fazer algumas informações breves. Esse evento será com a tradução simultânea de português e espanhol, e para ter acesso à tradução simultânea, vocês podem eleger o canal de interpretação do seu idioma na barra de ferramentas do Zoom, nesse globo que está na parte de baixo. E em português, para os brasileiros que falam português, para que o canal de interpretação para português na ferramenta do Zoom. Esta atividade hace parte da oitava edição do Festival Gabo e se logra graças à aliança. Essa apresentação se consegue graças às alianças da Fundação Gabo com a Suri Bancolombia e com suas filiais da América Latina, juntamente com a Prefeitura de Medellín. O tema de hoje é a representação dos indígenas
dos meios de comunicação do continente. Mais de 50 milhões de pessoas constituem a população indígena da América Latina e do Caribe. Apesar destas cifras, correspondem a quase 10% da população de toda a região, mas ainda, na mídia generalista, é limitada a cobertura informativa sobre os temas que preocupam as comunidades indígenas e muito menor a informação contextualizada para eles. Nesta mesa, eu tenho a honra de compartilhar com duas jornalistas, as quais dedicaram anos da sua vida para refletir sobre esses temas e para buscar soluções para a falta de representação indígena na cobertura da imprensa. Além disso, nós estamos neste momento com Edilma em Caquetá, na Amazônia colombiana, Kátia, do Brasil, que está em Manaus, Amazônia brasileira, e eu estou na Floresta de Pedra de São Paulo. Eu apresentarei. Edilma Prada é diretora e jornalista da Agenda Própria da Colômbia, membro especializado em cocriação de histórias com povos indígenas e grupos minoritários. É uma experiência muito relevante. Trata-se de uma jornalista de investigação com estudo em pós-graduação em Direitos Humanos e Cultura de Paz. Há mais de 15 anos faz cobertura sobre conflitos armados, povos indígenas e o meio ambiente. A Kátia Brasil, editora executiva da agência Amazônia Real, no norte do Brasil, no Amazonas, jornalista muito reconhecida no Brasil, conhecida pela sua cobertura da Amazônia, por todos os jornalistas do Brasil. A missão da Amazônia Real é fazer jornalismo ético-investigativo baseado nos problemas da Amazônia e dos seus povos. No ano de 2019, a agência da Amazônia Real ganhou o Prêmio Internacional Rei de Espanha, sendo como o meio de comunicação relevante para a Iberoamérica. Eu começo fazendo uma pergunta para as duas. Vou falar em português e em espanhol. E peço que Edilma comece respondendo. Há uma semana nós comentávamos que os seus meios nasceram devido a uma demanda dos indígenas. A pergunta para você, Edilma, quais seriam os problemas que os indígenas veem na cobertura de imprensa? E para a Kátia? Quais são os principais problemas que os indígenas veem na cobertura da imprensa? E, por favor, Edilma, pode começar. Edilma, por favor, você pode começar a responder. Muito obrigada, Natália e Kátia. Muito obrigada ao Festival Gábio por este convite e por permitir que compartilhemos estas experiências que nós construímos durante vários anos, né, na própria agenda. Bom, diante da pergunta, também os territórios indígenas e parte das comunidades nos levaram, né, devido às exigências, fizeram que levássemos a várias exigências autocríticas do que nós desenvolvemos. A primeira, que se menciona muito, a primeira problemática é que nós estamos informando as histórias de povos indígenas sempre com uma só voz. A voz que prevalece é a voz oficial, não é a voz dos povos indígenas. Eu acho que essa situação faz com que as histórias que forem contadas sempre tenham uma representatividade diferente, né? O sentido dos povos indígenas. O segundo chamado é que faltam contextos nas histórias, contextos históricos, contextos sociais, culturais, os quais justamente é que os povos indígenas, os indígenas reclamam para a gente, para os jornalistas. As histórias que estão saindo, a maioria das histórias que saem nos diferentes meios de comunicação, seja os meios da mídia da Colômbia, eu tenho uma oportunidade de percorrer por vários países e em comunidades indígenas, e justamente este é um chamado que todos os povos fazem para nós, que nós não damos contexto, que nós precisamos informar fatos relacionados com a violência, e que também nas histórias existe um toque de criminalidade, né, contra os povos indígenas, justamente porque nós informamos a partir, por exemplo, das manifestações, quando eles exigem seus direitos, nós somente informamos sobre a fome, sobre a doença, sobre a tragédia, mas nós não informamos resgatando a realidade dos povos, não valorizando essa diversidade maravilhosa e colorida que os povos indígenas representam para todos nós. Então, eu acho que esses são as três problemáticas mais comuns que se repetem ano após ano nos meios de comunicação. E o último é que são muito poucas as histórias, né, que surgem dos povos indígenas. Eu acho que neste momento, devido ao que a Amazônia está vivendo, foram lançadas mais histórias, mas eu acho que são poucas as histórias que nós, jornalistas, fazemos a cobertura nos diferentes meios de comunicação sobre os povos indígenas.
Kátia, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço à Fundação Gabo por esse convite, também a Natália Viana. É uma satisfação muito grande e uma honra estar hoje com todos vocês. E a minha colega Dilma também participando desse evento tão importante para os jornalistas, né, do mundo inteiro, porque eu acredito que aqui vocês estarão... tem pessoas de todos os lugares do mundo. A Amazônia Real, ela nasceu em 2013, foi fundada por mim, pela jornalista Elaís Farias, que é uma indígena da etnia Sateré-Maué, aqui do Amazonas. Eu estou falando de Manaus, da região central da Amazônia brasileira, estou a mais de 1.000 quilômetros da fronteira com a Colômbia. Então, nós vivenciamos, durante os mais de 20 anos que trabalhamos na mídia tradicional, um silenciamento, um apagamento e a invisibilidade dos povos tradicionais da Amazônia na mídia brasileira, ao ponto de muitas reportagens que nós fizemos durante o tempo todo que nós trabalhamos nessas mídias, de não ter interesse dos próprios editores, nem da direção dos jornais, de falar da Amazônia, do que acontece na região. No Brasil, inclusive, há um apagamento muito forte na região Nordeste também. Então, falar do Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são as capitais mais importantes, que são maiores, é muito mais importante para os leitores dos grandes jornais do que acontece no Nordeste do Brasil e na Amazônia brasileira. Então, quando nós criamos a Agência Amazônia Real, nós criamos com essa missão de dar visibilidade às questões da Amazônia e dos seus povos, e aí são povos indígenas, quilombolas, mulheres, questões relacionadas aos direitos humanos e também à violência nos territórios. A Amazônia Real nasceu com essa questão e trabalhando desde o seu início com jornalistas profissionais, que nós somos jornalistas profissionais, temos uma equipe com mais de 30 pessoas, e também colunistas que falam sobre as questões da Amazônia, como o desmatamento, a questão das queimadas, questões específicas dos grandes empreendimentos, como hidrelétricas, rodovias, que isso impactam muito os territórios, e dentro dos territórios não se fala muito disso, porque não é porque os indígenas não querem falar, eles querem. Tem lideranças hoje, inclusive, que são especializadas nesses impactos ambientais que acontecem nos territórios. É porque eles não têm voz e, geralmente, o jornalista não tem interesse de ouvir essas pessoas. Prefere ouvir as autoridades, como a Edilma falou, e as organizações não governamentais. E a voz deles fica realmente silenciada. E a Amazônia Real veio para quebrar, né, essa bolha, quebrar esse preconceito e essa discriminação que nós vivenciamos durante mais de 20 anos que trabalhamos na imprensa tradicional. Inclusive, a visita a alguns territórios que nós fazemos hoje, a gente consegue visitar territórios indígenas que nunca tiveram a presença de um jornalista, nunca deram entrevista, inclusive, a jornalistas. Então, a gente faz esse trabalho, dedicamos o nosso tempo inteiro para visibilizar essas questões, e a gente acabou, inclusive, tendo que fazer projetos para trabalhar também a comunicação com as jovens lideranças. Muitas graças. Muito obrigada. Nós temos perguntas pensadas, mas Edilma me disse algo que eu adoraria, se pudéssemos falar um pouquinho, né, mais sobre isso, sobre o tema, eu acho que é não miséria que ela se refere, tá? Trata-se de um tema muito interessante. Eu gostaria de perguntar para vocês duas, como fazer a cobertura da miséria? Onde os indígenas no Brasil e na Colômbia, muitos estão envolvidos. Se vocês poderiam explicar um pouquinho mais o que significa esse tipo de cobertura? Eu entendi pornomiséria, tá, Kátia? Desculpa, não sei se ficou bem claro. Este termo eu escutei de uma das nossas companheiras na Agenda Própria, se chama Vanessa DDG, ela é jornalista indígena na Agenda Própria. Trata-se de um meio independente, fundado há 8 anos na Colômbia. Nasceu no departamento do Cauca, uma área com muito conflito. É uma zona das mais pobres que o país tem, fica na parte sul-ocidente da Colômbia. E nestes espaços, círculos de palavra que fazemos na Renda Própria, nesses tipos de junções culturais, existem jornalistas, 8 pessoas, indígenas e não indígenas, somos uma equipe interdisciplinar e nos juntamos para poder compreender e narrar melhor as histórias relacionadas com povos indígenas.
nós nos vinculamos em projetos de cocriação a povos indígenas. Em um destes círculos da palavra, sempre nós discutimos sobre como os demais nos narram, ou seja, como os indígenas, como que os meios, a mídia narra o indígena e como é que o indígena se sente quando a narrativa falta com respeito. Justamente, a narrativa sempre era feita através da miséria. Existe um detalhe em que nós erramos muito, porque sempre nós chegamos às comunidades com uma visão de brancos, como eles nos veem, ou de ocidentais, né? Já se transformou em uma chave nesse exercício que nós temos na agenda própria de não confundir a pobreza com formas de vida. Os jornalistas confundem muitas vezes a pobreza com as formas tradicionais de vivência na Amazônia colombiana ou brasileira. Os povos indígenas, eles vivem a sua forma de vida, o seu cotidiano é ao lado dos rios, estar aí no meio da floresta, em ocas. Isso faz parte da sua forma de vida, mas muitas vezes nós, jornalistas, chegamos, informamos sobre algo e falamos que eles não têm casa, que eles não têm teto, que eles vivem mal. E muitas vezes a gente confunde esses temas, né? Nós também, claro, devemos reconhecer que os povos indígenas são uma das populações mais vulneráveis que existem no mundo neste momento, né? Nós sabemos que eles têm as necessidades básicas que ainda estão por ser solucionadas, como água potável, energia, educação, por exemplo, e outros direitos, enfim. Mas eu acho que se nós detalhamos um pouco, se nós pensamos em que começar com esse detalhe de não confundir essas formas de vida, podemos começar a construir um pouco melhor as histórias, né, dos índios. Aqui na Colômbia temos povos indígenas que vivem em zonas, vivem na floresta, em áreas desérticas também, o povo Guayú, por exemplo, em zona litorânea e montanhosa. Existem várias formas de narrá-los. Eu menciono um pouco o tema, porque do deserto, porque está o povo Guayú, é um dos povos maiores que o país tem. Trata-se de um povo binacional da Colômbia e Venezuela. E o problema do povo Guayú, a necessidade forte desse povo Guayú é a água. Eles não têm água. Mas a mídia sempre está informando sobre a miséria. E às vezes nós fazemos uma redundância. Eu acho que não é necessário mostrar ou falar tanto sobre uma necessidade que a comunidade tem, quando a gente pode contar isso com um pouco mais de dignidade, entendeu? Nós não devemos desconhecer que definitivamente os povos indígenas têm passam por muitas dificuldades, mas a forma como nós devemos contar é com mais dignidade. Devemos contar a partir da voz dos avós, das crianças, dos jovens, das mulheres, mostrando a realidade deles, mostrando como eles vivem, mas não esses rótulos, né, essas histórias. Muitas vezes a gente coloca rótulo, colocamos palavras que fazem com que esses povos sejam muito mais vulneráveis e vítimas, digamos assim, do que são. E atingimos a sua dignidade como povos indígenas e dignidade como seres humanos que são. O que você acha dessa expressão pôr na miséria e como evitar esse tipo de cobertura? Então, na verdade, os anos todos que eu ando pelos territórios indígenas, na verdade, eu nunca vi miséria, não existe isso, né? Na verdade, são territórios muito fartos e eles produzem os seus alimentos. Na terra indígena, né, na aldeia indígena, não tem supermercado, não tem uma geladeira cheia de comida como a gente está acostumado a viver na cidade. São eles que buscam esse alimento, todos produzem, desde as crianças mais jovens, desde as crianças e os jovens, todos participam da produção de hortas, de roça, da pesca também. Isso é um movimento todo dentro da comunidade indígena para, inclusive, armazenar alimentos nos períodos de inverno e no período da seca, quando os rios baixam. Em 2014, eu estive numa terra indígena que eu queria visitar por muito tempo, que é a terra indígena Juma, no sul do Amazonas, região de Canutama. E quando a gente vai aqui da Amazônia Real, quando a gente vai para um território, a gente primeiro pede licença para visitar a casa da liderança. Por quê? Nós não vamos na casa de um parente sem dizer que a gente vai, ou a gente não visita a casa do vizinho sem dizer previamente que a gente vai, certo? E assim é a terra indígena. Os jornalistas precisam entender isso. Ao visitar um território indígena, é preciso pedir licença. Não se entra invadindo um território e tentando escrever qualquer coisa sem conhecer a etnia. No Brasil, são mais de 300 povos indígenas
que falam mais de 270 línguas, e o brasileiro não conhece, né, esses povos, desconhece, acredita que existe determinada etnia ou outra, porque eles conseguiram visibilidade no Brasil. Nosso maior líder indígena hoje é o Raoni, e até hoje ele enfrenta essa dificuldade de falar para qualquer mídia brasileira, porque não entendem o que ele fala, não querem traduzir, inclusive porque existem jovens, parentes dele que traduzem o que ele fala, certo? E é possível você entender o que aquela liderança tem a dizer, né, na língua dele, a gente tem que respeitar isso. Então, nos territórios que eu visitei, como Juma, sempre quando a gente visita, a gente pergunta, além da licença, da autorização que a gente precisa ter, a gente pergunta o que vocês querem que eu leve, né? Que eu não vou chegar na casa de uma pessoa sem nada nas mãos, eu levo alguma coisa. E eles me pediram que levasse uma caixa d'água. E eu viajei de Manaus até Rondônia, de avião. De avião nós contratamos um carro, uma caminhonete, e compramos a caixa d'água e colocamos lá, eu, o motorista e mais o fotógrafo, no caso era o Odair Leal, e viajamos 120 quilômetros pela BR-230, Transamazônica, com essa caixa d'água. Quando nós chegamos numa ponte, uma das lideranças, que era a Maitá, estava com toda a família num barquinho pequeno, né, numa voadeira, esperando a gente para viajar. E eu falei, nossa, onde vamos colocar essa caixa d'água? Enfim, eles colocaram no barco, viajamos mais 40 quilômetros e entramos na terra indígena Juma, onde tinha mais um grande grupo, com mais 20 pessoas esperando a gente, porque era uma recepção, né? Todos sabiam que nós íamos e todos estavam esperando a gente com uma maior alegria para receber e, enfim, passarmos 6 dias naquele território para eles contarem como estava a situação deles. E aí aquela caixa d'água não foi usada para água, porque eles tinham a caixa d'água. Ela foi usada para eles armazenarem a farinha que eles estavam produzindo, né? Porque eles já estavam produzindo aquele alimento para eles, mas também para vender na sua economia de subsistência, que os povos indígenas hoje, eles produzem muita coisa dentro dos territórios, inclusive em algumas cidades, a produção deles é muito importante para a economia, né? E para os alimentos das cidades urbanas. Então, os povos indígenas, além da sabedoria, da ancestralidade, do conhecimento, do saber que eles têm uma vida que não é só para eles, eles pensam nos outros, né? Porque, na verdade, como a Ailton Krenak, que é uma grande liderança que nós temos no Brasil, ele fala, nós não somos humanidade, nós fazemos parte da natureza da Terra, então nós somos iguais à Terra. Então, para a gente entender isso, é primeiramente importante ouvir essas lideranças e o que eles têm a dizer. Então, miséria, pobreza, né, como a grande imprensa coloca isso, ou criminaliza quando acontece algum fato de violência dentro dos territórios, como tem acontecido muito ultimamente, a violência sexual contra as mulheres indígenas, é preciso entender o contexto da etnia, o que ela tem a dizer, e ouvir principalmente as mulheres, as grandes lideranças indígenas que nós temos hoje no Brasil. Kátia, muito obrigada Muito obrigada, Kátia, pela sua explicação e por trazer todo este contexto muito legal. Eu queria aproveitar e já engatar para pedir para você explicar um pouquinho sobre o blog Jovens Cidadãos, que me parece que é justamente esse espaço, né, de abrir espaço para esses comunicadores, né? Então, como eu falei para vocês, na nossa experiência de visitar os territórios, a gente começou a observar que os jovens, as jovens lideranças, começaram a usar as redes sociais, e uma liderança nos disse, né, numa das nossas oficinas, que é o João Paulo Barreto, um antropólogo que está fazendo doutorado, inclusive que pela Universidade Federal do Amazonas, o João Paulo Barreto, da etnia tucano. Ele falou para a gente que as redes sociais são uma ferramenta muito importante para a divulgação da identidade indígena e também para uma ferramenta para a mobilização e fortalecimento da autoestima dos jovens. Então, a gente começou a observar que os jovens estavam nas redes sociais ali muito vulneráveis, inclusive divulgando desinformação, que é uma questão que a gente combate muito hoje no Brasil, que é a fake news. Ao visitar mais atrás, né, em 2014, a terra indígena, essa que eu falei, que levei a caixa d'água, eu conheci os jovens, né, estavam ali ainda com 12, 11 anos, né, e eles me observaram o tempo todo como eu trabalhava, né. Em 2015, eu publiquei a reportagem sobre a terra indígena Juma. É uma etnia que, nos anos 90, estava em risco de extinção, porque só havia um homem, que era o guerreiro Arucá, e suas 3 filhas, né? As mulheres Mandeir, Maitá e Borerá. Elas não tinham com quem casar, porque os homens da etnia já tinham morrido em massacres, né? Com doenças,
e a própria violência que teve muito nos anos 90 no território, pela invasão de seringueiros, madeireiros, garimpeiros, toda essa questão que ocorre nos territórios brasileiros até hoje. Então, naquele anos 90, existia um homem na terra indígena, que era o Caré, e os antropólogos que estudaram essa etnia diziam que ele poderia casar com uma dessas jovens, que ele seria o único homem que poderia casar com uma delas. Ok, eu escrevi isso no meu texto, né? E foi publicado em 2014, uma matéria especial, contando toda a história dos índios Jumas. Vocês podem entrar no site, que vocês vão encontrar essa reportagem. E passou 2 anos, né, 3 anos. Em 2019, né, eu estive na Terra em 2014, vejam bem. Em 2019, um jovem que eu conheci na Terra indígena, o Purê Juma, filho da Borerá, ele me procurou pelo Facebook dizendo que tinha encontrado uma situação errada no meu texto, né, que era justamente uma informação de um antropólogo dizendo que aquele guerreiro, né, Caré, poderia casar com uma das mulheres, inclusive a mãe dele. Ele disse: minha mãe disse a minha vida inteira que ele nunca poderia casar com elas porque ele era tio. Então eu quero uma correção no seu texto. Eu falei: ótimo, vamos corrigir imediatamente. E ali mesmo eu peguei o telefone, ele me passou o número dele, liguei para ele, eu estava com 17 anos. E fiz a correção no texto, vocês vão ver que lá tem uma abertura e vem toda essa correção, dizendo que ele questionou e pediu a correção. 5 anos depois, né? Exatamente. Então, eu fiquei com essa história na minha cabeça, isso me impactou muito, né? Eu falei: não, eu tenho que fazer alguma coisa para esses jovens. Eu perguntei se ele tinha interesse pela comunicação, o que ele achava das redes sociais. E ele começou a dizer que tinha interesse sim pela comunicação. E aí, em 2018, nós criamos aqui pela Amazônia Real as oficinas Jovens Cidadãos, que é uma oficina em que trazemos os jovens com o apoio de financiamento que nós temos da Fundação Ford e da CLUA, com passagem aérea, hospedagem, né? Uma oficina de 3 dias, nós acomodamos eles num bom hotel, com boa alimentação, e nós ensinamos comunicação, fotografia, vídeo, trabalhamos a identidade e o pertencimento, que isso é uma coisa muito forte na missão da Amazônia Real para entender os povos indígenas, e trabalhamos também algumas palavras em inglês, com professores de inglês, nós temos uma parceria com um grupo. E aí, em 2018, fizemos uma oficina só com mulheres, né? Porque as mulheres, enfim, como eu disse, são as primeiras a serem silenciadas até na terra indígena, e depois, em 2019, nós fizemos com só meninos. Inclusive, foi aí que nós trouxemos o Purê Juma e seu primo Biteté Urueuauau. E aí, essas oficinas, ela já teve a participação de mais de 30 jovens de 11 etnias diferentes da Amazônia. E neste ano de 2020, com a pandemia da coronavírus, nós não conseguimos fazer essa oficina, e aí criamos o Jovem Blog Cidadãos, a partir de um financiamento que nós tivemos do Fundo de Jornalismo da Floresta Amazônica, que tem apoio do Pullet Center, e nós conseguimos lançar o blog com a escrita de 8 indígenas, inclusive o Puré participa, eles escrevem artigos de suas próprias comunidades no contexto da pandemia do novo coronavírus. Inclusive, hoje nós vamos publicar o 2º artigo do Puré, quando ele vai falar sobre a dificuldade que eles tiveram depois de 5 meses em isolamento na sua comunidade, né? Ele vai falar como foi sair, como foi para conseguir um carro do órgão que apoia os indígenas, que é a FUNAI. E sua tia, né, depois de 5 meses, perdeu a sua pensão, porque ela é viúva, né, perdeu a pensão. Então, eles estão contando, uns contam sobre a produção da roça, outros contam como está a cultura e como está a educação nesse momento em que não tem internet dentro dos territórios para os alunos estudarem. Então, é uma coisa formidável. Quando você consegue empoderar um jovem e você consegue explicar para ele a importância da comunicação hoje, principalmente no contexto jornalista, é uma realização muito grande. Eu sou muito feliz por esse trabalho, não só da Amazônia Real, mas também poder trabalhar com esses jovens e trazer as próprias narrativas. Ninguém está falando por eles. São eles mesmos que pensam nas histórias, trocam as ideias. A gente tem uma equipe aqui com uma coordenadora, que é a Iris Brasil, que recebe todo o material deles. Nós criamos um aplicativo também para eles passarem fotos, vídeos e os textos, né? Alguns não conseguem acessar o aplicativo por causa da internet, então envia o material pelo WhatsApp, que tem sido um outro instrumento muito bom de comunicação, e depois eles leem, inclusive, o texto, e quando publicam, se tiver alguma coisa errada, eles pedem para corrigir.
Então, eu acho que trabalhar o jornalismo dessa forma, né, com essa transparência, certo? Tendo a qualidade, explicando para eles que esse espaço importante das redes sociais é a forma deles trazer os seus problemas da sua comunidade para esse ambiente digital, né? E que façam com que outros jornalistas também se interessem por esse tipo de trabalho. Porque o que nós observamos nas grandes cidades da Amazônia é que falta, na verdade, um pertencimento e identidade sobre a sua própria região. Há um desconhecimento do que é a região amazônica, do que é a importância dessa floresta, para não só nós que moramos aqui, para o mundo inteiro. Ela é importante, porque se desmata muito na Amazônia. Se tem muita queimada na Amazônia, cidades grandes como São Paulo enfrentam problemas de queimadas, a fumaça vai para lá, certo? Tem problemas de água, que as chuvas ficam menos chuvas, né? Então, é um equilíbrio que todo mundo faz parte. E eles estavam muito antes daqui do que a chamada descoberta do Brasil, né? Eles já estavam nesse território. Esse território é ancestral. Então, a gente tem que respeitar esses povos. Então, a gente só faz uma parcela do que nós temos de dívida com esses povos, não só indígenas, como quilombolas no Brasil. Muito obrigada, Kátia. Você vê que o indígena foi corrigir, né, o erro da jornalista e acabou virando jornalista. Edilma, me gostaria muito que explicara para nosotras o tema das claves para cobrir temas indígenas, mas também da cocriação. O tema das chaves para cobrir as questões indígenas, mas também a cocriação, porque também em seu meio os indígenas também ajudam a escrever sobre os temas indígenas, né? Sí, Natalia, me gusta mucho escuchar a Katia cuando también... Sim, Natália, eu adorei escutar a Kátia quando ela falava também de envolver os jovens para que eles próprios façam a narrativa dos seus processos e formas de vida. Em agenda própria, após vários anos de autocrítica sobre o cobrimento das histórias das questões indígenas, nós criamos uma metodologia que é jornalismo colaborativo intercultural, que se trata de criar reportagens ou séries de pesquisa periodística em profundidade sobre comunidades indígenas e temas correlatos com equipes multidisciplinares. Nós não somos um meio de comunicação do dia a dia, o que nós fazemos são especiais jornalísticos com técnicas de pesquisa, coleta de dados, referenciamento de dados e também nesse processo nós colocamos o sentir e as formas próprias dos povos indígenas. Sempre que a gente vai pensar em um tema, a gente utiliza o círculo de palavra. Uma chave muito importante é chegar aí com esses temas, mas não esses temas não estão aí em pedra. Nós abrimos para o diálogo. Nós fizemos um trabalho especial chamado Homem, Corpo, Piularu, Mulher, Palavra, Resistência, fazendo a narrativa dos povos indígenas, das mulheres, na tríplice fronteira Colômbia-Brasil-Peru, a fronteira Colômbia-Venezuela e fronteira também Colômbia-Panamá. E de cada uma dessas linhas ou áreas de território participaram 3 comunicadores indígenas e a primeira coisa que a gente fez foi um diálogo de palavra e convidamos eles a esse espaço, também sabedores, homens e mulheres, para que eles relatassem o que estava acontecendo nesse território. Posteriormente, chegamos em um processo de trabalho de seleção de histórias, porque esse território, e aí começa o que nós chamamos protegendo a história, a criação dessa reportagem. Caminhamos pelos territórios com as comunidades indígenas, da mão de um jornalista indígena, ou também com um comunicador indígena, uma pessoa indígena que está aí por volta da gente, nós acompanhando em todo o processo de entrevistas, de reportagem, e eles nos ajudam a cuidar esses detalhes que normalmente talvez os jornalistas poderíamos não levar em conta, talvez como algo como a cosmovisão, o respeito que você tem que experimentar em cada cultura, as formas de vida, a alimentação, a forma de falar, até mesmo o processo de tradução de algumas línguas indígenas. E, finalmente, a gente faz um processo que eu gosto demais, que é edição colaborativa. Cada um coloca aí seu saber. Se nós escrevemos, se fazemos fotografia, se rolamos um vídeo, entre todos nós
fazemos a edição dos textos e temos uma diferença muito forte nesse trabalho que a gente faz, que é a maioria das histórias, quando temos a participação dos companheiros indígenas ou companheiras indígenas, justamente nós fazemos a leitura coletiva do trabalho jornalístico. Efetivamente, esse artigo jornalístico, se tem um título certo, se é respeitoso dentro da história, se está faltando alguma fonte, se por cada especial jornalístico nós fazemos comitês editoriais colaborativos. E essa é uma recomendação que eu faço para os colegas e companheiros que querem cobrir essas questões indígenas. A narrativa indígena é complexa, porque Kátia falava disso. No Brasil, são mais de 300 povos indígenas, e são 300 cosmovisões diferentes. E aí, na Colômbia, somos mais de 115 povos indígenas. É muito complexo e um erro que os meios tendemos a cometer é informar os povos indígenas como se eles fossem quando temos uma diversidade dentro da diversidade. Aí é importante nós perguntar sempre quais dados estão faltando, qual o contexto, qual a cosmovisão, e até como a gente chama eles. Eu pergunto para eles, como vocês querem ser nomeados nessa história? E não como comumente nós chamamos eles através do olhar de brancos ocidentais. Então, através dessa comunidade, fazemos também um trabalho criterioso de leitura prévia e também com os colegas que fazem parte dessas comunidades para poder entrar com mais precisão e até com mais respeito nas comunidades. Voltando um pouco para essa questão da edição colaborativa, a gente se permite escutar, a gente escuta o outro e também nós permitimos também editar, porque tem muito jornalista que tem problema com o editor que muda tudo, né? Mas aí eu acho que é importante permitir que a voz do colega indígena, que é quem verdadeiramente conhece o que está acontecendo na comunidade, que seja ele que escute a história e que faça as recomendações. Nós fazemos isso no desenvolvimento da história, o processo é muito mais extenso, mas quando sai para a luz pública, a gente já fez um trabalho mais tranquilo, mais relaxado, de nos permitir escutar, ler as histórias, analisar o estilo jornalístico, avaliar se a fotografia presta ou não, se temos uma diversidade também de fontes. Uma das coisas que nós temos também vamos entrevistar mais mulheres dentro das histórias. Também dentro das histórias dos povos indígenas, entrevistamos muitos homens. E a voz da mulher fica por trás nas histórias. Normalmente, em histórias que não são indígenas, mas nas comunidades indígenas está faltando mais porta-vozes que sejam mulheres, as vozes das mulheres, dos avós, das avós, das crianças, os avós, os sabedores estão morrendo e os companheiros indígenas estão nos falando, nossos avós estão morrendo, não só por conta da pandemia, mas também porque eles são os poucos que cuidam esse saber, que cuidam desse legado vivo. Os povos indígenas, os jovens aí não estão aprendendo tanta coisa. E acho que é também muito bonito revisar nessa agenda, nessa lista de fontes dentro da comunidade, a quem entrevistamos. Dentro desse processo de cocriação, a gente utiliza também muita técnica da própria narrativa dos povos indígenas. Uma técnica que eu gosto muito e sempre tenho aqui no meu caderno são as entrevistas coletivas. Vamos utilizar as entrevistas coletivas. Quando chegarmos numa comunidade indígena, e também Kátia falava disso, às vezes a comunidade está toda aí. E muitas vezes temos que chegar à comunidade e falar para eles o que estamos fazendo. Essa é a oportunidade que a gente tem para fazer entrevistas coletivas, para se adentrar nessa família. O uso da cartografia social é mais uma técnica que nós temos muito nos territórios. Às vezes, no território, pintamos, desenhamos muito, a oralidade bem forte, escrevemos pouco, mas falamos muito. Nos povos indígenas, isso acontece muito, na Amazônia. Então, por que a gente não faz história com som e passar um pouco desse relato na escrita, que a gente tende a fazer com o texto escrito, e para começar a escutar mais esses sons das comunidades? Vamos fazer, então, reportagens auditivas para passar essa etapa de colaboração. E depois dessa edição colaborativa, nós fechamos a apropriação com outro círculo da palavra, que se chama de
retorno do saber. E retorno do saber é voltar com a história para a comunidade, entregar às comunidades o que foi que a gente fez quando fomos lá para visitar eles. Essa é uma crítica que também as pessoas indígenas falam. Vocês chegam e levam o saber e nunca retornam nada. E sempre eles se sentem explorados por esse olhar, porque nós nem fazemos uma ligação para dizer aqui está a história, esse aqui é o jornal com a história. Então, acho que a gente tem que procurar formas. Agora temos muitos mecanismos, eles estão conectados. Tem muitas comunidades que ainda não têm conexão, mas sempre tem um representante por aí que vai para o mercado no final de semana e com essa pessoa a gente pode se conectar e encaminhar um relato, encaminhar o texto e convidá-los para o contexto urbano para explicar o que a gente fez. Acho que ainda estamos precisando de muito trabalho como meios, como jornalistas, para devolver um pouco desse trabalho e pensando que essas histórias têm que sair para todo mundo, não só para os indígenas, mas também para esse público que é a maioria, que desconhece o que está acontecendo nessas comunidades. Beleza, Dilma, foi muito interessante, mas já temos muitas perguntas, mas eu queria te perguntar uma coisa, Dilma. Tem uma questão aí, né? Está a cocriação e também está o jornalismo construído junto com as comunidades. Mas sempre a gente toca nesse tema do ativismo ou do limite. Onde que está o ativismo, o advocacy para uma comunidade e onde está o jornalismo? Então, eu gostaria de ouvir como é que isso fica organizado e também, Kátia, se você pode responder a mesma pergunta. Bom, eu acho que esse tipo de iniciativas jornalísticas independentes, a gente tem como essa linha muito firme com o risco de passar para o outro lado, né? E de virar ativista. Mas sempre a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que estamos fazendo é jornalismo. Nós não somos nem juízes, nem ativistas, e às vezes eu falo isso friamente, diretamente, mas nós queremos salvar o mundo, às vezes, nós queremos solucionar as necessidades, mas o jornalismo não chega até lá. O jornalismo tem que informar, e tem que informar da melhor forma, fazendo bom jornalismo, fazendo um jornalismo que estamos tentando promover nesse festival, e que o maestro Gabo, também colombiano, nos ensinou em muitos meios de comunicação tantas histórias. E aí, é importante não perder o foco. A gente não pode perder a linha. Nós somos jornalistas. Como fazemos bom jornalismo? Agregando vozes, comparando informações, conferindo as informações, visibilizando aquelas histórias das comunidades indígenas, porque, na verdade, elas estão invisibilizadas e estão passando por tanto problema no território, e acho que temos tantas verdades que estão ocultas, verdades invisíveis, que, na verdade, são essas verdades que nós queremos desvendar. Na Colômbia, nós temos também, nas costas, temos um fardo importante, que é a responsabilidade que temos pelo longo conflito armado que as comunidades têm experimentado por essas diferenças fortes de violência. Tem muitas comunidades mortas, tem muitos povos indígenas mortos, e eles foram embora com verdades, e são verdades quebradas, que agora temos que tecer, temos que agregar vozes para criar uma verdade muito mais próxima deles. E você consegue isso desde que você fique focado com foco no jornalismo. Temos que visibilizar os problemas, falta de água, educação, agora falta de elementos de biossegurança, as distâncias que estão nos separando até os povos indígenas, os centros urbanos e os povos indígenas estão muito afastados. Apoiar e fazer campanhas para visibilizar isso está muito bem, mas nosso trabalho é um trabalho jornalístico. Nosso trabalho é fazer as histórias, é encontrar vozes, relatos, informar e fazer com que o cidadão esteja informado, que os povos indígenas se sintam bem representados e que os cidadãos estejam bem representados justamente sobre aquelas histórias que estamos tirando das comunidades indígenas. Muito bem, Kátia, você poderia falar um pouco sobre isso, o limite entre o ativismo pró-indígena e o jornalismo? Sim, é muito importante falar, Dilma já colocou muito bem, com muita propriedade, né?
o que há, e eu vou falar sobre o olhar da mídia brasileira em relação ao que somos, a mídia independente, né? Nós aqui somos mídia independente porque não recebemos recursos públicos, nem de governo, nem prefeituras, e nem governo federal, para não cercear a nossa liberdade de expressão. A gente deixa isso muito claro, deixamos claro que não fazemos ativismo e nem somos da imprensa alternativa, que essas imprensas, inclusive, elas são muito importantes também em territórios, elas estão fazendo um ótimo trabalho hoje, inclusive, porque a mídia brasileira não está olhando para os territórios do interior do Brasil, né? Então, são mídias também importantes. Inclusive, na época da ditadura militar, a mídia alternativa brasileira foi super importante para dar visibilidade à situação toda que enfrentava o Brasil naquele momento. Então, alguns colegas, né, e algumas empresas da mídia tradicional desqualificam a mídia independente ao taxar que somos jornalistas de causa, que somos jornalistas alternativos. E, na verdade, isso é uma desqualificação do nosso trabalho. Mas a gente trabalha jornalismo profissional, somos jornalistas profissionais, fazemos toda essa cobertura com ética, com qualidade, ouvindo todos os lados, inclusive fazemos matérias que até não são matérias que, de alguma forma, os territórios ou os povos indígenas gostam, eles ficam chateados com algumas matérias que nós fazemos, porque a gente vai a fundo na investigação, por exemplo, quando tem casos de corrupção, quando tem casos de violência, a gente vai e investiga, inclusive, quem participou, quem não participou. Hoje, inclusive, estamos fazendo uma matéria hoje sobre violência sexual, onde a gente conta todo o contexto, e nenhum jornalista da mídia tradicional fez uma matéria como essa, como a gente publicou hoje, ouvindo principalmente as mulheres indígenas, tão bem marcado pela Dilma. Outro contexto que eu queria colocar em relação a isso também é a forma como a mídia brasileira vê os povos indígenas, juízes também, o próprio poder legislativo e político. Se eles observam a liderança que está em ascensão, ele usa calça jeans, usa o celular, ele não é mais índio no Brasil, né? Para essas pessoas, para as autoridades, para a própria imprensa, né, existe um preconceito. Não, ele usa o celular, ele usa calça de jeans, ele vai no supermercado, faz compras, ele compra numa loja do shopping, ele não é mais índio. A gente ouve isso o tempo todo aqui na Amazônia e nas grandes capitais da Amazônia, desqualificando essa liderança. Na verdade, ele nunca vai deixar de ser indígena se é reconhecido pela sua comunidade, se sua comunidade entende que aquela liderança é a voz que eles têm, né? A gente tem que respeitar. Então, existe essa, inclusive, nós já tivemos acesso a ações que juízes deram em favor de pessoas prejudicadas, na parte prejudicada, que foi classificado que o indígena não teria direito a isso, no caso, foi um caso que nós cobrimos de uma adoção de uma criança. Um grupo de evangélicos retirou uma criança de uma aldeia e, sem a permissão dos pais, e levou para a cidade, para morar junto com eles. Os indígenas entraram com uma ação e houve audiência. Na audiência, uma juíza entendeu que os indígenas não teriam condição de criar aquela criança em casa. E que eles também não eram mais indígenas, porque eles estavam usando celular e vestindo calça jeans. Então, assim, é uma distorção, um desconhecimento do que se tem hoje em relação aos povos tradicionais, que a gente fica aqui, na verdade, chocadas, né, com essa desqualificação. Então, eu acho que se a gente escrever, se tiverem mais blogs, como os Jovens Cidadãos, ou com uma agência Amazônia Real e a própria trabalho da Dilma na Colômbia, vai ser muito mais importante as pessoas conhecerem e pararem de falar tanta besteira sobre os povos indígenas, tanto desconhecimento, né, que nós temos sobre os verdadeiros brasileiros, no caso aqui, e os verdadeiros colombianos aí, no caso de Dilma. Kátia, só para problematizar um pouquinho e mostrar um pouquinho as nuances disso, eu me lembro que uma vez, em um encontro que nós tivemos, você falou sobre os cuidados que se deve ter, por exemplo, ao retratar indígenas com pequenas populações ou mais isolados, né? Ou seja, eu acho importante, se você puder dividir aqui com a gente, para mostrar que também cobrir os indígenas, muitas vezes eles estão em risco, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu falei que no Brasil tem mais de 300 povos, mas provavelmente nós temos aí só na Amazônia mais de 60 povos que são conhecidos como indígenas isolados, que ninguém sabe o nome da etnia, ninguém sabe a língua que eles falam, né? E para você falar dessas etnias, ou você fala com as lideranças
que são do mesmo tronco linguístico, que conhecem aquele povo, ou com especialistas na Fundação Nacional do Índio, que é o órgão brasileiro que estuda e que tem conhecimento e, inclusive, faz a proteção desses povos dentro desse órgão. FUNAI tem uma coordenadoria de indígenas isolados e os antropólogos, né? Você não vai querer visitar um território onde vive uma população em isolamento voluntário, né? Eles estão em isolamento porque não querem ter contato com essa sociedade que nós conhecemos, que é a Sociedade Nacional, e você precisa ter conhecimento. Então, nós já fizemos várias reportagens sobre os indígenas isolados, sempre à distância, sempre ouvindo pessoas que conhecem eles, que em algum momento tiveram contato, como os sertanistas e indigenistas, e também os estudiosos dessas etnias. Eu já tive aqui informações, por exemplo, uma vez, que tinha, aí no caso não era jornalista, um missionário de uma organização que resolveu fazer uma expedição para entrar em contato com o indígena isolado do Vale do Javari, que é um dos locais mais distantes aqui da Amazônia, já na fronteira com o Peru, e que eles não têm contato com ninguém, né? Que é uma etnia chamada etnia Corubo, né? Isso foi nos anos 90 que eu tive informação. E a FUNAI, logicamente, foi atrás desses missionários e acabaram tirando ele da terra indígena, eles foram proibidos de entrar de volta, né? Quer dizer, o desconhecimento que se tem dessas populações. Se você chegar hoje, fizer uma missão como essa, querer invadir um território de uma população indígena isolada, você vai levar doença para eles e que pode dizimar toda uma etnia, né? São um grupo de mais de 100 pessoas que vivem no isolamento. Então, assim, o jornalista, principalmente o jornalista, precisa conhecer antes de produzir uma reportagem para entrar num território como esse, para ter conhecimento o mínimo possível, principalmente nesse momento de pandemia. E nesse momento da pandemia, eu acho que a Natália vai falar mais disso daqui a pouco, mas eu já vou aqui dar a introdução. Os povos, não só isolados, mas os indígenas, de modo geral, estão confinados nos seus territórios porque não querem pegar essa doença, não querem que mais pessoas morrem. Já tem mais de 800 indígenas que morreram no Brasil inteiro por causa da pandemia do novo coronavírus, né? E outros, mais de 15 a 20 mil que foram contaminados por essa doença. Então, eles estão isolados, estão aí confinados e enfrentando uma série de necessidades, como a Edmond já falou, água potável e alimentação também, porque muitas pessoas estão doentes, não conseguem mais fazer a roça, não conseguem plantar, não conseguem pescar, porque essa doença, ela realmente deixa sequelas terríveis nas pessoas, né? E os indígenas estão enfrentando, nesse momento, essa pandemia também, como todos os povos do mundo. Kátia, agradeço muito por falar desse assunto. Nós poderíamos nos expandir aqui um pouquinho sobre o Covid, porém, nós temos muitas perguntas. Então, eu vou começar com as perguntas, tá bom? A primeira pergunta é de Nathalie Mendonça, vou fazer em espanhol. Em espanhol. Quando se propõem estes temas em redação... Quando a gente fala dessas matérias em redações tradicionais, como os jornais, estas matérias são rejeitadas ou, se são realizadas, são parcialmente censuradas. Já isso aconteceu com vocês na mídia tradicional e vocês podem dividir conosco essa experiência. Talvez a Dilma gostaria de iniciar. Bom, muito obrigada, Nathalie, pela pergunta. Eu acho que todos os jornalistas que passamos pela mídia tradicional, nós temos nossas histórias e nossas experiências, e eu não sei se a palavra seria censurar, mas simplesmente que não permitem que a gente faça a história com a profundidade que a gente queria, porque também os meios de comunicação tem muitas regras, espaços, tempos que não vão com os tempos das histórias. Por exemplo, eu trabalhei com televisão nacional na Colômbia e eu era correspondente. E eu tinha 1 minuto só para contar o que estava acontecendo. E a gente tem que falar a verdade, tem que falar direito. Em 1 minuto, você às vezes não pode dar uma notícia completa. Você pode informar 2 ou 3 coisinhas, mas não pode complementar toda a informação que tem por volta de uma cultura viva. Então, acho que esses são os detalhes que
eu fiquei chata com isso, porque eu fiquei aborrecido também por esses formatos. Também a nota era autorizada, mas eu não tinha o espaço suficiente para narrar e cobrir o que eu queria fazer nesse momento. Então, ficava então limitada àquilo que os meios de comunicação fazem normalmente, que é tirar só uma ou duas imagens e já o tempo esgotou. O mesmo acontece com os jornais, também tem um número de caracteres e você sabe disso. É justamente nessa realidade da mídia, não temos o espaço para contar o que nós queremos contar. Relatar aqueles outros matizes das histórias em profundidade. Então, acho que estamos diante de uma oportunidade maravilhosa com aqueles que criam meios independentes, porque temos multiplataformas, como aquela que descrevemos há pouco, que nos permite fazer histórias em diferentes formatos, em vídeo, relatos auditivos, histórias escritas longas. O ano passado, fizemos uma história chamada Vencedores do Medo, foi uma história muito linda, é de um povo indígena, Nasa, que é uma cultura guerreira, uma das mais afetadas pelo conflito armado colombiano, é a mais reconhecida pela defesa da vida e é indígena em zona de montanha. E eles, porque é uma cultura que nos ensinou muito aquela questão da resistência, da resiliência, de aguentar e se proteger da violência dos grupos armados, nesse caso da Colômbia. Mas essa história não era contada, não podia ser relatada em uma página. Eu consegui contar em 9 páginas em agenda própria. E porque o meio te permite a flexibilidade de fazer isso. E a história justamente permitia aquilo. Contar com um ritual de harmonização na hora de iniciar com o processo de advertência do que bem para os povos indígenas nesse momento dessa história, mas justamente o povo Nasa é uma das comunidades que tem mais vítimas, que tem tido mais líderes mortos. Esse povo, em toda a história do conflito da Colômbia, sempre tem sido muito batido. É uma história que precisa de mais espaço e eu estou promovendo o fato da mídia, dos meios de comunicação independentes, os meios tradicionais, os meios emergentes, a mídia em geral, devemos abrir passo para outro tipo de formatos, ou outros gêneros jornalísticos, recuperar gêneros jornalísticos como a reportagem, a pesquisa que permite fazer a investigação, que permite fazer histórias mais longas, e também utilizar formatos diferentes, como aquele formato da narrativa auditiva, documentários, onde a gente possa aprofundar mais nessas histórias e aprofundar nessas matérias que nós queremos dividir. Então, na minha trajetória, eu tenho muitas histórias, né? Seria um outro webinário para a gente falar só da censura do preconceito que a mídia tem enquanto jornalistas que querem falar das questões dos povos indígenas e quilombolas da Amazônia, de um modo geral do Brasil inteiro. Existe muita indiferença dentro das redações. Eu vou contar alguns casos específicos, também da minha colega jornalista, Laís Farias, né, minha amiga e cofundadora aqui da Amazônia Real, que ela me contou uma vez uma coisa que eu sempre trago para a discussão com os estudantes, que na redação que ela trabalhou por mais de 20 anos, quando ela tinha a pauta sobre os povos indígenas, sendo ela uma mulher indígena, os editores diziam: lá vem essa repórter com história de pobre. Era assim que eles falavam na redação: história de pobre, de pessoas que a gente não tem interesse, a gente não quer saber, entendeu? Não queremos essa pauta, não queremos falar dessa pessoa. Então, isso é muito visível. Em 1990, quando eu estava ainda ali com 3 anos de profissão, em Roraima, onde eu trabalhei por 3 anos, eu cobri o massacre dos índios Yanomami. Eu era correspondente do jornal o Globo e eu fui destacada para fazer essa cobertura, e foi um grande acontecimento internacional. Morreram 40 indígenas mortos por garimpeiros. Eu trabalhava também na TV educativa daquela cidade e eu cheguei para o meu chefe e falei: eu quero cobrir também o massacre para a emissora. E eu estava de férias, eu saí das minhas férias para fazer essa cobertura. E ele me disse: não, você é uma jornalista indigenista, não queremos você na cobertura. Aquilo me magoou muito, muito. Eu guardei aquilo para mim. Hoje eu falo mais disso, né, quando a gente comenta sobre a questão de preconceito e censura dentro da redação.
e fui fazer minha cobertura no Jornal Globo com meus colegas que vieram de Brasília, inclusive aprendi muito com eles. E ali eu conheci muitas lideranças, inclusive o Davi Yanomami, que hoje, né, o filho dele, o Dário, está no nosso blog, os Jovens Cidadãos. Você vê como as coisas têm conexões, né? É incrível isso. Outra questão específica também, como é difícil trabalhar na Amazônia. Todo mundo sabe que aqui, para se fazer uma viagem, é muito caro, é caro mesmo. Tem viagens nossas que custam mais de 20 mil reais, porque você tem que fretar avião, você tem que fretar barco, isso custa muito caro. Então, essa história Juma, que eu já contei para vocês hoje, eu tive conhecimento dessa história, desses povos que estavam em extinção, em 1994, conversando com um indigenista que eu conheci naquele ano. Ele me contou que as mulheres não tinham mais marido. Eu estava trabalhando no Jornal Estado de São Paulo, quando eu fiz essa matéria, ela foi repercussão internacional, e o jornal não tinha condição financeira e não quis também que eu fosse até o território. Eu era um jornalista freelancer, eles não tinham muita confiança, acho que nos freelancers. Enfim, não pude ir no território. Os outros jornais que eu trabalhei também em TVs nunca tiveram interesse por essa pauta. E só na Amazônia Real, né, em 2014, né, com o nosso financiamento aqui na Amazônia Real, eu consegui fazer essa viagem. E realmente foi uma viagem cara, sim, mas consegui visitar o território e realizar o meu sonho de conhecer essa etnia, esses povos, que hoje nós temos uma ligação muito forte. Então, isso é uma questão que acontece não só na grande mídia brasileira, mas na mídia local. Isso é muito mais forte. Inclusive, nesse momento, por exemplo, quando você abre os principais jornais do Amazonas, você não vê editoria de meio ambiente, você não vê ninguém falando de indígena. Só quando há um caso, quando há um crime que envolve eles ou que eles foram afetados. Aí sim. Também não se fala sobre os danos ambientais que estão acontecendo na Amazônia, não se fala das queimadas. As queimadas não são... A cobertura da queimada não é feita pela mídia local, é feita pela mídia nacional, que destaca os seus repórteres para aquelas regiões e conseguem fotografar, filmar, e a mídia local reproduz o que as agências nacionais e internacionais publicam. Isso é uma aberração na mídia local. Então, a gente precisa evoluir muito ainda. A imprensa nacional, local, por exemplo, hoje, ela tem 90% do seu material publicado com produção de releases das agências governamentais. O senso crítico da população local está muito afetado por isso, que você lê a mesma notícia em todos os jornais, em todos os blogs, em todos os sites, tudo igual, porque são produzidas por agências oficiais. Só tem um lado só da notícia, né? Que imprensa é essa? Então é preciso quebrar imediatamente, né? Eu chamo de ditadura do release. Isso prejudica não só a população, mas também toda uma sociedade. Que sociedade é essa que não tem mais um senso crítico? O Brasil está passando por um momento muito difícil hoje, vocês sabem, né? Então a participação da imprensa hoje ela é fundamental para você saber o que está acontecendo neste país, no momento em que nós estamos sendo governados pela extrema-direita. Então, o nosso papel de jornalista, e nós estamos sendo muito atacados hoje. Hoje o Brasil sempre foi um país muito perigoso para os jornalistas, hoje está muito mais, e principalmente para as mulheres jornalistas. Estão sofrendo muitos ataques na cobertura de política, né, nas redes sociais, e também no seu trabalho diário ali de cobrir o Palácio do Planalto, por exemplo, e os ministérios do governo. Obrigada, Kátia. Tem uma pergunta aqui de um colega brasileiro, vou prestigiá-lo. Ele pede que vocês duas, vou começar pela Kátia e depois passar para a Edilma, comentem sobre o costume de alguns jornalistas de tomar opinião de algumas lideranças ou grupos indígenas como se fosse de toda a comunidade, ignorando que algumas vezes não há consenso entre os povos, algumas vezes indígenas de etnias diferentes podem ter uma visão completamente diferente. E se vocês teriam alguma dica para como resolver essa questão do ponto de vista do jornalista também. Vou começar com a Kátia. Na verdade, tem que se ouvir as várias lideranças, né? Você não pode ouvir uma só. Nós aqui no Brasil, nós temos as grandes organizações indígenas que elas falam, sim, por todos os indígenas. Aqui na Amazônia, nós temos a COIAB, que é a Coordenação Brasileira das Organizações Indígenas da Amazônia. Temos a APIB, que é a Associação Grande de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e essas organizações elas fazem eventos, fazem mobilizações nacionais, inclusive, todo ano em Brasília,
tem uma manifestação muito grande que não aconteceu esse ano por causa da pandemia, onde há mais de 5.000 lideranças que vão para lá. Assim como tem também já, desde o ano passado, a mobilização só das mulheres indígenas. Elas fazem uma marcha anual. Isso não se pode ouvir só uma pessoa. Logicamente, cada organização dessa tem uma liderança, você ouve essa liderança, mas às vezes nessas próprias organizações tem advogados que você tem que ouvir separadamente, tem outras lideranças, tem alguns que cuidam só da área ambiental, tem outros que cuidam só da área da economia, porque na verdade é bem diverso hoje o campo de liderança indígena no Brasil. Então você tem que ouvir as lideranças da região, por exemplo. Aqui na Amazônia Real, a gente ouve os indígenas Pancararu de Pernambuco, porque eles nos procuraram para dar visibilidade à situação deles logo depois das eleições no Brasil. Em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição, os territórios deles foram atacados por invasores e eles não estavam tendo voz na mídia de Pernambuco, nos procuraram para dar visibilidade à situação deles. A mesma coisa do Guarani Calvá, que estão lá no Mato Grosso do Sul, um território onde há uma situação muito grave de invasão dos territórios, onde eles buscam a demarcação de suas terras há muitos anos. Então, o que acontece? Eles pedem para a gente dar visibilidade, mas a gente só ouve eles, porque o problema é deles. Não adianta o Yanomami querer falar do problema do Caiová ou o Macuxi falar do problema de Pernambuco, que são etnias diferentes, são culturas diferentes, línguas diferentes, que a gente precisa escutar, como falou muito bem a Dilma. Esse não é nem um segredo, seria uma norma, né? Deveria ter uma norma para as pessoas entenderem como é. E se não tem conhecimento, vá buscar quem tem conhecimento. Eu acho que a Dilma, ela se desconectou, não sei o que aconteceu com a internet dela. A Dilma comentou que a internet onde ela está é muito inestável, né? Bom, desta forma, a outra pergunta que eu gostaria de fazer era para a Kátia, e em português, tá, Kátia? Temos um comentário interessante aqui, eu não tenho o nome de quem fez, mas é o seguinte, alguém que diz que gostaria de entender como trabalham os editores, né, que são os responsáveis pelos títulos, né, que geralmente são cheios de preconceitos. E uma breve reflexão, o editor, ele é quem faz justamente a ponte última entre a história que o repórter foi lá no campo fazer e o público, que às vezes nunca foi no campo, não tem nem ideia, né, de como é a realidade vivida. E é uma transição complicada, você precisa comunicar também, né? É uma das coisas mais importantes, chamar a atenção das pessoas para ler aquela história. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre como é que o editor desse tipo de reportagem deve agir, se vocês fazem alguma formação específica e se você pode dar dicas para editores, para pessoas que serão editores desse tipo de história. Certo. Eu vou falar um pouco da minha experiência na mídia tradicional e depois eu falo da nossa experiência na Amazônia Real. Na mídia tradicional, eu não sei, porque eu acho que tive muita sorte com meus editores. Inclusive, me ensinaram muito, eu sou muito o que eu sou hoje por causa de vários editores que eu trabalhei. Então, nas minhas reportagens, quando havia algum problema realmente de algum título em que o editor não via bem a matéria, eu não sei, eu conseguia ali ajudar ou mesmo, né, falar. Existia esse espaço, né? Mas, sim, de um modo geral, os editores não estão ali totalmente atentos, né, ao que aconteceu, né, na cobertura, na apuração daquele texto. E isso realmente, quando acontece, um título mal escrito, um título que mostra uma discriminação, um preconceito contra aquela etnia, isso vai repercutir em toda a etnia, né? É impressionante, isso repercute em todo mundo. Uma foto mal publicada, uma foto que não foi autorizada a ser publicada, repercute negativamente, né? Ao ponto deles de criar conflitos entre aldeias, né? Eu já presenciei isso, inclusive. Agora, na Amazônia Real, nós somos uma equipe pequena, nós somos repórteres acima de tudo, e nós também somos editoras. Eu e a Laís, nós temos um outro editor, que é Eduardo Numuro, que trabalha à distância com a gente, né? Ele fica em São Paulo, ele trabalha com a gente nas matérias especiais. E nós temos editor também de fotografia, e no blog Jovem Cidadão nós temos uma coordenadora, que é a Iris.
Então, o que nós fazemos aqui? A gente conversa muito sobre o título que vai dar essa matéria. Se o título não está bom, a gente, inclusive, se republica e viu que não soou bem, pode afetar alguém, a gente tira esse título e coloca outro. Nós não temos problemas nenhum de fazer correção. Mas a gente já teve aqui, sim, um problema, que esse eu já contei para vocês, inclusive, do Juma, do erro lá na matéria. Eu vou falar agora sobre uma fotografia. A gente publicou uma reportagem sobre uma etnia no Pará, que estava enfrentando uma invasão no território por madeireiros, e nós publicamos uma fotografia que não era daquela aldeia específica. E isso criou um conflito, né, na etnia, porque o cacique foi reclamar da fotografia, que não era, né, na aldeia dele, e que o outro cacique estava reclamando, estava brigando com ele, que exporam, né? Nós expomos, no caso, aquela foto que era do grupo deles. E aí eles reclamaram para a gente, né? Mandou, inclusive, uma pessoa nos procurar. Primeiro procurou o repórter passou para a gente. Nós entendemos o problema e retiramos a fotografia. Não temos nenhum problema sobre isso. Agora, na pandemia, aconteceu um fato muito interessante, que também requer que a imprensa tradicional veja isso especificamente, que foi sobre a morte do primeiro indígena que morreu no Brasil por Covid-19. Foi um jovem indígena Yanomami. A Amazônia Real publicou essa matéria, eu acompanhei todo o processo de internação desse menino, houve várias negligências, até descobrir que ele estava com Covid, ele morreu realmente de uma forma terrível, num hospital público. Isso aconteceu em abril, dia 19 de abril foi que ele morreu, e nós publicamos a matéria da morte dele, e nós publicamos a foto dele e o nome dos pais, porque o Ministério da Saúde deu publicidade a isso, né? E isso nós publicamos por volta de 9 horas da noite, quando foi meia-noite, uma liderança indígena nos procurou, que foi o Eric Terena, me procurou especificamente e falou, olha, nós publicamos essa reportagem, o Eric é de uma mídia chamada Mídia Índia, que é a primeira mídia produzida só por indígenas, que é um outro acontecimento que está tendo agora no Brasil, muito importante que vocês têm que, né, prestar atenção. Então, ele me procurou e disse, nós fomos chamados a atenção por termos publicado a foto de vocês, a foto do menino. E eu disse para ele que eu tinha que ouvir os Yanomamis, né, para saber desse problema. Quando foi de manhã cedo, liguei para o Dário e perguntei, olha, nós publicamos a foto e o nome da família. Aí ele me disse, olha, nesse momento eu estou fazendo o seguinte trabalho, comunicando os pais que não sabiam que o filho tinha sido enterrado no cemitério, porque os Yanomamis não enterram nunca os seus parentes, eles cremam, né? E ele falou assim, eu posso te ouvir um minuto, o que eu posso dizer é o seguinte, tirem as fotos e tirem os nomes dos pais, por favor. E eu acatei essa ordem e retirei do site da Amazônia Real. A mídia tradicional, eu cheguei a procurar alguns colegas, inclusive da mídia tradicional, para dizer sobre esse acontecimento, mas ninguém tirou, então, e foi publicado no jornal, TV, sites, né, o nome da família e a foto do jovem. Nós fazemos isso aqui porque realmente a gente consegue entender o dano que isso vai causar para essa comunidade, mas a imprensa, do modo geral, não entende isso. Acha que tem que publicar, e publica e não ouve, né? Não escuta o que eles têm a dizer sobre isso. Esse caso dos Yanomamis, ele foi marcante, né? Inclusive, criou um regulamento nessa cobertura da pandemia, no caso da Amazônia Real, que começou a cobrir a pandemia desde março, a gente está confinado ainda em casa, todo mundo trabalha em home office, porque não podemos sair para a rua, aqui no Manaus, por exemplo, a pandemia está muito alta agora. Então, e nós começamos a perguntar para os povos indígenas se eles queriam que a gente contasse a história deles na pandemia. Porque nós tivemos o seguinte argumento, no Brasil, né, o mundo teve uma grande pandemia, há mais de 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola. Quando você vai ver o histórico dessa gripe, quem morreu, você não vai ver quem foram os índios que morreram, você só sabe que morreram muitas pessoas e que os índios foram massacrados por essa doença, por aquela doença do passado. Essa agora a gente precisa contar para não apagar a história de vocês. Então a gente pede licença para eles e, enfim, nós acompanhamos indígenas doentes em hospital, acompanhamos enterros, né, dentro dos cemitérios, acompanhamos toda essa discussão dos sepultamentos sem autorização, a revelia das etnias, como os Yanomamis, e outros também que querem levar esses parentes que foram mortos para as suas comunidades, para fazer os rituais, né,
da própria etnia, que são rituais tradicionais. Nós temos mais de 100 matérias publicadas na Amazônia Real sobre essa pandemia só com povos indígenas. Então, assim, você tem que escutar primeiro. Primeiro é você escutar e você entender o que eles têm a dizer e saber o que vai atingir realmente uma etnia inteira sobre determinadas formas como a imprensa se manifesta, né, e procede hoje, né? Isso é uma questão que requer realmente ali que os editores conversem com os repórteres e entender que nós vivemos nesse país diverso, né? Não só temos populações indígenas, temos populações negras que precisam de visibilidade também, né? O racismo está muito grande hoje no país, é preciso entender como escrever também sobre o racismo na mídia brasileira sem criminalizar as vítimas do racismo. Te parabenizo de novo pelo trabalho, a cobertura do Covid de vocês é realmente única. Queria dizer que essa pergunta veio de Moiso Medrano, investigador em temas indígenas, que eu não tinha conseguido o nome dele antes. Tenho mais duas perguntas, tá? Tem uma pergunta muito sensível e que eu acho que você deve estar com ela borbulhando na sua cabeça, porque você acabou de escrever, vocês acabaram de publicar uma história sobre violência sexual, e é o seguinte: como cobrir o tema como machismo nas comunidades indígenas sem omitir, sem se autocensurar, nem tergiversar a informação e, ao mesmo tempo, respeitando a cosmovisão indígena? Certo. Então, esse é um assunto que a gente tem conversado, e eu falei para vocês que nossa primeira oficina foi a oficina dos Jovens Cidadãos, foi com mulheres, justamente para... vocês estão me ouvindo? Justamente para entender como essa situação acontece, né? Na verdade, existe machismo nas terras indígenas, existe a violência doméstica, existe a violência sexual, e é muito grave, né? Infelizmente, é muito grave, tão grave como nas cidades. No Amazonas, por exemplo, a taxa de abuso sexual contra meninas, de bebês, inclusive, até 11 anos, é um estupro por dia que aconteceu só em 2019. Hoje a taxa já está quase igual, entendeu? Isso no estado inteiro. E essa estatística, ela não diz quem são os indígenas que foram vítimas desse crime. Infelizmente, não há uma estatística por gênero e nem por etnia, nem por raça, né? Invisibilizando esses casos também. Eu sou uma mulher feminista também, trabalho em defesa das mulheres, dos direitos delas, e combato muito a violência contra as mulheres. Inclusive, nós fazemos hoje um monitoramento, desde março, na pandemia, envolvendo 7 mídias. Então, a gente já tem uma experiência, busca, sim, quando há um acontecimento, ouvir a etnia e tentar saber se a etnia quer falar sobre esse problema. Quando eu digo etnia, é o povo. Ele precisa falar, mas o jornalista precisa saber se ele quer falar. Porque se você ficar ouvindo só a polícia, só o Ministério Público ou a Justiça, você vai ter a visão colonizadora dessas pessoas, porque eles vão estar olhando de fora, né? Eles vão estar olhando de fora, não vão estar olhando por dentro. E quando o crime acontece com uma pessoa da própria etnia e o acusado é da etnia, a imprensa também sempre quer criminalizar essa pessoa, né? E você também tem que saber qual foi o contexto que aconteceu essa violência. No caso dessa matéria que a Natália, que nós publicamos hoje, né, que ela acabou de falar, que é sobre uma menina que foi morta dentro da terra indígena Sateré-Maué, lá no município de Barreirinha. Ela tinha 5 anos, ela foi atacada por um jovem da etnia. Esse jovem estava drogado, bêbado, e já tinha interesse de, inclusive, atacar a mãe dela. Como ele viu que ela estava dormindo e acompanhada, ele resolveu entrar na casa e atacar a criança que estava dormindo sozinha na rede. Então, toda a reportagem, quando você vê na mídia tradicional, você sempre vê, inclusive, há um caso muito interessante que você não sabe quem é o acusado, porque ninguém diz que o acusado é indígena e qual etnia ele é, e se ele é aparente. Há um silenciamento, inclusive, das organizações. As organizações não falam muito de um crime quando acontece na sua própria etnia, e é preciso falar. Então, a gente buscou saber quem era esse jovem. Ele realmente era parente dessa criança, e ele cometeu esse crime. Hoje ele já está
fora da comunidade, foi transferido para um centro socioeducativo aqui em Manaus, porque houve uma comoção tão grande que ele também teve risco de vida. Ele podia ser morto por pessoas que resolveram vingar a morte da criança, que não eram nem indígenas também, porque ele já estava na cidade. A comoção foi tão grande que poderia ter um risco aí, né, de invadir a delegacia e pegar esse jovem e fazer um linchamento, que é uma outra questão que acontece muito em cidades como Manaus. A justiça pelas próprias mãos, né? Então, é preciso saber todos esses ângulos, como é que isso pode ser afetado naquela comunidade e o que eles mais querem. Eles querem as políticas públicas. As mulheres querem falar sobre essa violência, elas querem falar sobre o machismo, né? Os órgãos públicos precisam trazer políticas públicas para essas comunidades, né? Trabalhos sobre educação, trabalhos sobre prevenção à violência, né? E atividades e inclusive projetos, que existem muitos projetos do próprio governo que podem ser levados para terras indígenas para poder se discutir isso. Elas não querem se calar em nenhum momento. Nenhuma mulher indígena, liderança hoje, quer se calar em relação a isso. Agora é preciso que se abra esse espaço para se discutir. Entre os encontros indígenas, hoje, está muito interessante isso, na Amazônia principalmente, toda vida que tem um grande evento, as mulheres estão falando, elas estão se organizando. Até as próprias Yanomamis hoje, que é uma das etnias que estão num território mais isolado, em Roraima, elas já têm o seu núcleo de mulheres que falam sobre suas questões do feminismo. Elas não falam que são feministas, né? Que fique muito claro, mas elas falam que são o feminino falando de suas questões. Está aí uma grande pauta para a mídia brasileira como um todo. Muito interessante. E latino-americana também. Essa pergunta foi de Daniela Arias. E eu queria te fazer uma última perguntinha. A gente está acabando, tem 9 minutinhos. Mas eu queria que você sugerisse comunicadores indígenas que vale a pena e projetos de comunicação feitos por indígenas que as pessoas pudessem acompanhar, seguir, para acompanhar esse novo tipo de comunicação que está explodindo aí no Brasil. Então, vou colocar aqui no chat, né? Nós temos a Rádio Ayandê, que é produzida só por indígenas, certo? Uma das coordenadoras da Rádio Ayandê Você pode colocar, você tem que colocar para todo mundo, para os panelistas tá. e participantes. Tá. Desculpa. Eu não estou conseguindo aqui no meu. Eu coloco. Tá, é a Rádio Ayandê, né? A Renata Tupinambá é uma das coordenadoras, está na internet, está no Facebook, vocês podem procurar. Eles, inclusive, publicam muitos conteúdos, inclusive música, né, produzida pelos indígenas, que hoje tem uma produção muito grande, né, dentro dos territórios de músicas feitas pelos indígenas. Nós temos a Mídia Índia, que é uma plataforma criada em 2017 pelo Erisvan Guajajara, que é um jovem liderança do território Guajajara do Maranhão, né? Lá trabalha também o Eric Terena, que é um jovem produtor, jornalista, produz, inclusive, fotografias e vídeo muito bem. E também tem um fotógrafo, diretor de cinema indígena da região do Xingu, que é o Kamikiá. Ele, inclusive, trabalha muito os documentários que são feitos pela mídia índia. Vocês também podem, só que eles estão só nas mídias sociais, tanto no Instagram como no Facebook. O Erisvan já anunciou que esse ano eles vão criar o site deles, estão se preparando para isso. Aqui no Amazonas, na região de São Gabriel da Cachoeira, tem a Rádio Airu, que é produzida só por jovens comunicadores. Lá em Tabatinga já tem uma rede de jornalistas Ticuna, que também produz, inclusive vão trabalhar com a gente no blog Jovens Cidadãos. Eles devem começar a produzir a partir do ano que vem. E em vários outros territórios. No Pará tem vários coletivos, que eu também, no momento, não recordo o nome, mas também tem o pessoal da região do Tapajós, que produz conteúdo. E tem as cineastas mulheres, Mundurucum, que produziram muitos vídeos, né? E, inclusive, filmes na região do Alto Tapajós, no Pará. Então, assim, a atividade de comunicação dentro dos territórios está muito forte, né? Se vocês fizerem um levantamento aí, se a pública quiser fazer as 100 organizações indígenas que hoje estão trabalhando com comunicação, como fez as 100 mídias independentes no Brasil, né? Eu dou a dica. Vai ser muito interessante a gente descobrir o que eles estão fazendo. O Nordeste também tem uma produção muito grande de produtores indígenas, jornalistas indígenas.
E eles estão nas faculdades estudando jornalismo. Na região de Roraima, em Macuxi, tem a etnia Macuxi e o Wapixana, que tem jornalistas recém-formados, jornalistas que são assessores até de políticos, né? A gente tem hoje a Joênia Wapixana, a primeira indígena deputada federal do Brasil, que a sua assessora é a Mayra Wapixana, uma jornalista formada na Universidade Federal de Roraima. Então, assim, a produção deles é muito grande, eles estão cada vez mais estudando, né? As novas mídias digitais também estão nesses espaços. O Reload eu não queria falar, mas uma criada pela agência pública, tem 2 indígenas apresentadoras, né? Que é a Priscila, por todas nós, né? Pela agência pública e a agência Amazônia Real, são 10 mídias envolvidas. E também tem a Samla Sapere Maué, que é daqui do Amazonas, que também é apresentadora, tem o seu blog, trabalha com comunicação, também escreve no blog Jovens Cidadãos. Então, gente, é só dar oportunidade, é só querer saber, conhecer, né? Nós, jornalistas, somos muito curiosos, né? A gente está sempre querendo saber o porquê. Então, vão procurar, que vocês vão ficar, na verdade, surpresos com a produção de comunicação que é feita hoje pelos indígenas brasileiros. Que bacana, Kátia. Muito obrigada, viu? Também, obviamente, o blog Jovens Cidadãos da Amazônia, do Amazônia Real. Infelizmente, a Edilma a gente não conseguiu mais contato com ela. Provavelmente a internet caiu de vez ali em Caquetá. Queria, antes de encerrar, pedir desculpas, né? Porque nós fomos invadidos em um determinado momento por um invasor com mensagens absolutamente inaceitáveis, agressivas e preconceituosas, que a Fundação Gabo repudia, né, esse tipo de mensagem, que mostra que esse tipo de diálogo, né, é ainda mais urgente. Vou encerrar aqui em espanhol, agradeço muitíssimo. Eu agradeço muito pela participação de todos e lembrando que ainda estamos com 2 dias do Festival Gabo. Toda a programação está aí no site, no festivalgabo.com, e por favor nos acompanhem na palestra seguinte, que a ética não está escrita em pedra. Kátia, muito obrigada. Foi um grande aprendizado estar aqui com você nessa mesa. Muito obrigado. Obrigada, Natália. Obrigada à Fundação Gabo. Também obrigada a Edilma, né? Infelizmente, ela saiu, não pôde continuar. Foi um prazer, né? Conhecer a história dela. E estamos aqui na amazoniareal.com.br. Acesse o site, leiam o blog Jovens Cidadãos, curtam e também comentem e também façam sugestões. E aquelas lideranças também que queiram participação desse projeto, nos procure, né? Nós estamos lá sempre buscando os jovens aonde eles estão e o que eles querem falar, né? E o que eles precisam aprender sobre a comunicação. Espero que a pandemia passe logo, né? Para a gente poder fazer nossas oficinas e continuar empoderando outros jovens de várias etnias que existem aqui na Amazônia brasileira. Muito obrigada, boa tarde a todos.